Olá, vamos aí para mais uma videoaula. Na aulinha de hoje, vamos aí apresentar para vocês, né, como uma atividade opcional, mas muito interessante de ser estudada, o tensor de Levi-Civita. Não se preocupa com a palavrinha não, tranquilo? Mas é uma simbologia que para a gente é bem interessante e muito útil, como vocês vão ver aí nos exemplos nas próximas videoaulas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha para a gente poder definir ele aqui para a gente da seguinte maneira. Vamos relembrar como é que a gente construiu, no caso do produto escalar, né, as nossas notações compactas. Então, a gente substituiu os nossos IJK por um EM, não foi isso? Então, a gente vai fazer a mesma coisa para a gente deixar a nossa notação mais geral possível, né? Porque aí a gente vai utilizar aqui o M, ó, sendo 1, 2 e 3. Então vai ser número e vocês perceberam lá que esses números ajudam a gente a criar somatórios e somar. Então fica mais simples da gente fazer a representação, tá bom? Mas é só para poder representar, fica bem mais fácil. Então, ó, vamos lembrar o seguinte. O que aconteceu no caso do produto vetorial? Nós vimos que se nós tivermos dois, né, vetores na mesma direção, então a gente deixando o M aqui fixo, olha lá, tá bom? Ó, então o M vai varrer de 1, 2, 3, mas se eu tenho M, então quando aqui for 1, aqui vai ser 1. Quando for 2, aqui é 2, aqui é 3, é 3. Então no caso de que eles são iguais aqui, ó, os índices MM, a gente viu, ó, eu falei MM parece aqueles trem de chocolate, tá nele. Mas não é não. Então MM é os índices aqui, ó. Então a gente tem aqui MM, a gente viu que quando isso acontece, que é a mesma direção, o produto vetorial é zero, tá bom? Então bem tranquilinho. Vamos ver mais um outro caso. A gente estudou o caso agora de índices diferentes, MN. E aí, no caso de índice diferente, a gente ia ter um novo vetor, que eu estou representando aqui por um índice, né? Ó, então, só para a gente dizer que é um outro vetor, então se aqui fosse o I realmente, o I sem ser índice, e aqui J, que ia ser K, não era isso? Tá bom? Se aqui fosse J, aqui fosse K, aqui dava I. Mas, cuidado, se aqui fosse, por exemplo, J e I, tinha que aparecer menos K. Tá vendo? Então, como o meu M aqui ó, vai varrer de 1 a 3, perceba que eu posso ter M igual a 1, N igual a 1. Tá vendo? Vai cair no caso zero, né? Se eles forem iguais. Mas se o M for 1, né? No caso que a gente está pensando, e o N for 2, a gente vai ter aqui o 3. Mas se aqui for 2 e aqui for 1, nós vamos ter que cair no caso de menos 1. Então, basicamente, quando os índices são diferentes, então vamos pensar dessa maneira, quando os índices são diferentes, a gente tinha lá duas possibilidades de sinais. A primeira é positivo, se a permutação dos sinais, né, nos nossos índices for cíclica, foi assim que a gente fez. Então, ó, eu ensinei para vocês que se eu vou de I para J, de J para K, de K para I, de I para J, de J para K, nessa direção, né, a gente vai ter então o sinalzinho de mais que vai aparecer aqui. Caso contrário, se a permutação desses índices for acíclica, ou seja, se eu estiver fazendo sinal contrário, em vez de eu ter de I para J, eu tenho de J para I, o sinal é menos. Então, quando a gente pensa agora nesse carinha aqui, nesse produto vetorial, perceba que nós temos então três possibilidades de resultado possíveis. Zero, né, se os índices forem iguais. Um é, então vamos esquecer o é, uma coisa, um número aqui, né, positivo, 1 mais 1, ou um número negativo, menos 1. Então, basicamente é isso. Então, eu tenho 0, mais 1 e menos 1, tá bom? Onde os números 1 e menos 1 vão estar na frente do Ezinho, porque o 0 mata o E, né? Então, não precisa. Mas a gente pode pensar que em termos numéricos, a gente tem três possibilidades: 0, 1 e menos 1. E aí a gente vai construir um cara que vai ser a versão em três componentes do delta de Kroneck, porque para o delta de Kroneck ele representava um sistema com duas possibilidades, tá vendo? Então a gente vai usar uma simbologia para representar um sistema com três possibilidades. Então é basicamente isso. E aí, esse cara, esse símbolo que a gente vai usar, a gente vai chamar ele de Levi-Civita, tá bom? Mas aí tem todo um contexto histórico. Mas enfim, é isso. E como é que a gente representa ele? A gente representa ele ó, com três índices, tá vendo? Ó? E, I, J, K. Por isso que esse cara aqui,
a gente vai chamar ele de tensorzinho. E na última aula do curso eu vou fazer uma rápida descrição para vocês entenderem, então, a diferença do vetor, né? Porque o nosso vetor tinha lá, né, um índice, quando a gente define ele lá, ó. Então, agora a gente vai ter 3 índices para representar esse cara. Então, ele não é um objeto matemático igual ao vetor, tá vendo? E também não é um escalar, percebe? Então, existe alguns objetos que estão além de escalar e vetor. E aí é pauta aí para outra videoaula, né? Outros cursos aí mais avançados em álgebra linear, tá bom? Mas bacana. Então vamos lá. Então a gente vai ter, ó, que o símbolo aí de Levi-Civita vai ser representado por 0, mais 1 e menos 1. Ele vai dar para a gente 3 possibilidades, tá bom? Então, a gente vai ter 0, primeira coisa importante. Então, vai ter que recuperar todo o nosso sentido do produto vetorial. Então, se houver índices iguais, tá bom? Então, é o caso lá de M com M. Então, se eu tiver índices iguais aqui, ó, igual a J já é suficiente para ser 0. E a gente mata todos os termos iguais, tá bom? Vai ser igual a mais 1 se a permutação nos índices IJK for cíclica, ou seja, se for para a direita, não é isso? Eu vou de I para J, J para cá. Se for com o número 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, 1 para 2, 2 para 3. E assim por diante. E a gente vai dar menos 1 se a permutação nos índices for acíclica. Então, se eu estiver indo de K para J, J para I. De I para K, né? K para J, J para I e assim por diante. Tranquilo? Beleza. Então, vamos aí para fazer alguns exemplos, para a gente matar a aulinha de hoje, né? Então, primeiro exemplo. Então, suponha aí, ó, é igual a 1, 2, 3. Então, se eu estou aqui com permutação cíclica, ó, lá, de 1 para 2, 2 para 3, eu vou ter mais 1, tá bom? Próximo exemplo. 2, 3, 1. Confere, essa permutação é cíclica? É, porque depois do 2 é o 3, e do 3 a gente volta para o 1. Permutação cíclica, beleza, dá mais 1. Próxima. 3, 1, 2. Ah, ficou bacana, porque ó, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Então, permutação cíclica. Vamos fazer uma que dá errado. Então, é de 1, epsilon, né? De 1, 3, 2. Então, olha lá, 1, 3 não bate. Depois do 1 eu teria que ir para o 2. Então, já estou vendo que 1, 3 já ficou acíclico. Então, o resultado desse epsilon tem que ser menos 1. Tranquilo? Vamos para o próximo. Epsilon de 2, 1, 3. Então, eu vou ter, ó, depois do 2, eu deveria chegar no 3. Então, está o 1zinho. Então, já sei que é acíclico, menos 1. Próximo, eu vou ter epsilon de 3, 2, 1. Vai estar acíclico por quê? Porque depois do 3 eu teria que ir para o 1. Porque é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, acíclico. Próximo, ó, apareceu aqui que são todos os índices iguais. Então, se houver índices iguais, vai ser 0. Ó, epsilon 2, 2, 2. Se houver índices iguais, vai dar 0. Próximo, epsilon de 1, 1, 1. Se houver índices iguais, vai dar 0. Vamos pegar aqui, ó, mudei um pouquinho. Epsilon de 1, 2, 2. Ah, mas há índices iguais, ó. Então, não acho que tem que ter todos iguais. Se houver índices iguais, então, há 2 índices aqui que são iguais, então é 0. 1, 3, 3. Há 2 índices iguais, então é igual a 0. A2, 1, desculpa, epsilon 2, 1, 1. Então, vai dar 0 porque há índices iguais. Tranquilo? Então, foi bem simplesinho. Pega esse macetezinho agora. Vamos fazer um exemplozinho para vocês verem que é mamão com açúcar agora, trabalhar com o símbolo de Levi-Civita. Então, vamos pegar o nosso caso particular lá, ó. É I vezes EJ é K. Então, considerando que esse cara aqui vai de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom? Então, vamos aplicar o símbolo de Levi-Civita para ver como é que funciona. Então, vamos pegar, ó, como é que a gente vai fazer. Quando a gente tiver, né, o nosso produto vetorial, então o símbolo de Levi-Civita ele vai ser usado aqui, ó, na frente do EK, para poder garantir o surgimento do sinal mais, menos ou zero. Tá bom? Então, se eu permitir que o IJK agora não seja mais as direções, e sim índices, que vai varrer de 1, 2, 3, então eu posso generalizar, ou vocês podem, tá vendo, usar o M aqui, o N, a letra que você quiser, mas é índice. Então eu posso ter aqui 1, 1, 1, 2, 1, 3, ou 2, 1, entendeu? Aqui vai varrer de 1 até 3, aqui vai varrer de 1 até 3. Então, a gente coloca o símbolo de Levi-Civita na frente do EK e soma em K.
né? Porque olha lá, se eu definir aqui como 1, aqui como 2, aqui vai ficar fixo também. Então a única coisa que vai variar é o meu K para eu descobrir qual que vai ser a componente, se vai ser 1 ou 2 ou 3. Tá vendo? Ó? Então eu vou varrer de 1 até 3 para poder ver o sinal. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Então vamos fazer um exemplozinho para a gente matar a videoaula. Então considere, por exemplo, o produto de E2 por E1, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui a expressão para a gente ver como é que brinca. Então K, né, que é o meu terceiro vetor que eu quero chegar, e JK. Então o I é fixo, olha lá, e o J. Então 2, coloquei 2, o J vale 1. Substituir, então vamos abrir o somatório. Então o K vai de 1 até 3, vamos lá. Então é 1, tá certo? 2, 1 já estava, o K vale 1, primeiro termo. Segundo termo é 2, 1, 2. Terceiro termo é 3, ε2, 1, 3. Pronto, a gente substituiu o nosso somatório por completo. Primeiras observações. Ah, professor, percebi aqui, ó, tem índices iguais, ó. Então esse cara aí tem que ir para 0. Ah, professor, percebi, ó, tem índices iguais, então esse cara aí tem que ir para 0. Viu como é facinho? E esse epsilon aqui, ó, eu tenho 2, 1, 3. Eu tenho que pensar, é cíclico ou acíclico, professor? É acíclico, por quê? Porque do 2 eu teria que ir para o 3. Então, eu vou ter que ter esse cara me dando o sinalzinho de menos. Então, eu vou ter menos E3. Então, tá vendo? Ó? Esse cara aqui carrega o sinal pra gente não ter que ficar pensando aqui, fazendo regra da mão direita, enfim. Esse trem simplifica demais. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Aquele abraço.